Isaías 33, de 1 a 12. A palavra de Deus diz assim: ai de ti, destruidor, que não foste destruído, e procedeste perfidamente, e não foste tratado com pérfida. Acabando tu de destruir, será destruído. Acabando de tratar perfidamente, será tratado com perfídia. Senhor, tem misericórdia de nós. Em ti temos esperado. Sê tu o nosso braço, manhã após manhã, e a nossa salvação no tempo da angústia. Ao ruído do tumulto fogem os povos. Quando tu te ergues, as nações são dispersas. Então ajuntaram-se o vosso despojo, como se ajuntam as largatas. Como os gafanhotos saltam, assim os homens saltarão sobre ele. O Senhor é sublime, pois habita nas alturas, encheu a Sião de direito e de justiça. Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus templos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Eis que os heróis pranteiam de fora, e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. As estradas estão desoladas, cessam os que passam por elas, rompem-se as alianças, as cidades são desprezadas, já não se faz caso do homem. A terra geme e desfalece, o Líbano se envergonha e se murcha, Saron se torna como um deserto, Bazã e Carmelo são despidos de suas folhas. Agora me levantarei, diz o Senhor, levantar-me-ei a mim mesmo, agora serei exaltado, e conceberei palha, darei à luz restolho. O vosso bufo enfurecido é fogo que vos há de devorar. Os povos serão queimados como se queima a cal, com um espinho cortados arderão no fogo. Pai, agora mais uma vez diante da Tua palavra, eu oro e eu peço que o Espírito Santo de Deus hoje venha abrir, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para que com humildade nós venhamos receber a Tua palavra, para que nós possamos aprender de Ti, porque é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E eu te peço, Senhor, que Ele hoje cumpra o seu ministério neste lugar. Senhor, Pai querido, que Ele tenha liberdade de falar conosco através da Tua palavra. E ajude-nos, Senhor, hoje a nos sujeitarmos a Ti, a nos arrependermos dos nossos pecados, para que haja edificação e salvação neste lugar, e seja para Ti o louvor, a honra e a glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Normalmente eu começo minha mensagem com uma ilustração, e hoje eu quero começar ilustrando com um versículo, que está em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Você não precisa ir lá, se você quiser você pode ir. Lá, eu não vou ler o versículo todo, ele diz assim: tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, lá em Gálatas, Paulo estava ensinando a igreja de um princípio que Deus estabeleceu. Lá em Gálatas 6,7, a palavra de Deus mostra para a gente que o homem, ele colhe aquilo que ele planta. Quando você planta, você então vai colher. É verdade que nem sempre a gente colhe apenas o que a gente planta. Por quê? Porque crescem outras coisas muitas vezes entre as plantas e a gente acaba tendo que colher o que a gente não plantou também. Mas um princípio é que o que eu planto, eu colho. Isso serve, para os benefícios, as bondades de Deus, isso serve para as bênçãos. A palavra de Deus, Jesus no Sermão da Montanha, ele fala a respeito disso. Se você quer receber amor, ame as pessoas. Se você quer bondade, seja bom para os outros, porque o que você planta, você semeia, é uma lei. Mas também isso pode servir como algo ruim, porque se eu planto coisas ruins, eu também vou colher coisas ruins. E se eu planto o pecado, eu vou colher o fruto do pecado. E o fruto do pecado é a morte. E era o que estava acontecendo com a nação de Israel. Nós estamos aprendendo ao longo desse livro de Isaías, que Deus vinha falando com a nação de Israel, que vivia num bom tempo, cheio das bênçãos de Deus, cheio da prosperidade, cheio da bondade de Deus, cheio da segurança de Deus. Eles estavam vivendo um bom momento, e por causa disso, eles haviam se esquecido de Deus.
né? Eles começaram a confiar nas suas conquistas, nas bênçãos materiais que possuíam, na força do seu exército, no poder da sua economia, do seu dinheiro, e eles acabaram se esquecendo de quem deu todas estas coisas tinha sido Deus, através de uma aliança que Deus havia feito com este povo há muitos anos atrás. Então o povo já não mais se preocupava com as coisas de Deus. Parece que não mudou muita coisa até hoje. Nos dias de hoje a gente vê o mundo melhorando. Hoje nós temos acesso a muitas coisas, nós temos muitos confortos. Na nossa casa nós podemos ter uma casa confortável, mesmo que seja uma casa simples, né? Uma coisa que me impressionou muito a última visita que eu fiz ao Brasil, que a gente vê, né, como aumentou o número de carros no Brasil, né? Tanto é que as nossas estradas não suportam o número de carros, porque se tornou acessível até as pessoas mais pobres, ou seja, é um luxo, né, que nos ajuda, nem sempre é um luxo, é uma necessidade também, que pode ser uma ferramenta de trabalho para nós, mas nós vemos que, né, as coisas estão se tornando mais acessíveis a todas as pessoas. E por isso, também o que está acontecendo é que as pessoas estão se esquecendo que existe um Criador, alguém que tem os abençoado com a criatividade, com o fôlego da vida, com a matéria-prima, porque tudo foi feito por Deus. Para que eu fabrique um carro, eu tenho que extrair minérios, que foi Deus quem criou sobre a terra. Porque tudo veio dele. Para que um homem crie um carro, ele precisa de inteligência. Inteligência que veio quando Deus formou o homem à sua imagem e semelhança, e fez o homem um ser inteligente. Alguém aqui já viu um macaco fazer um carro? Né? E tem gente ainda que acredita que veio do macaco. Macaco nunca fabricou carro, nunca produziu, porque não foi feita imagem e semelhança de Deus. Mas você, ser humano, é feito à imagem e semelhança de Deus. Deus te abençoou com essa vida, com a vida dele, com a inteligência, com a criatividade, para que você viva uma vida melhor, uma vida confortável. Deus quer ver você bem, mas quando a gente se esquece de Deus, nós podemos cair e incorrer na maldição. E o pecado foi a maldição que entrou no mundo e trouxe as dores e o sofrimento que nós vivemos nos dias de hoje. Porque o que a gente semeia, a gente colhe. Então a gente vai ver isso aqui no tempo de Israel. Israel estava a ponto de colher o que estava semeando. Até então, eles estavam colhendo o que eles não tinham semeado, que eram as bênçãos de Deus. Eles não mereciam receber o que eles estavam recebendo. Deus estava dando por graça. Pela graça eles recebiam aquelas bênçãos. Mas eles tinham deveres e responsabilidades diante de Deus. Porque Deus, quando fez uma aliança com o povo de Israel, Ele disse: se você me obedecer, eu te abençoo dessa e dessa maneira, mas se você não me obedecer, a maldição vai vir sobre a sua vida. E a maldição estava a ponto de começar. No capítulo 32, na semana passada, quando eu preguei, eu mostrei para os irmãos, lá no capítulo 32, que Deus já estava chegando no seu limite de paciência. Ele já havia declarado que em apenas um ano, tudo que ele estava prometendo que ia acontecer, aconteceria. Mas Deus ainda estava dando mais um ano. Ele apelou às mulheres, né? Ele falou diretamente com as esposas, para ver se as mulheres conseguiam colocar os seus maridos, né, no lugar certo, a pensar, a voltar para Deus. Mas a gente sabe que na verdade isso não aconteceu. Então as coisas estão chegando, elas vão chegar. E Deus vai mostrar que Ele é um Deus de misericórdia. O título da minha mensagem hoje é essa: a misericórdia de Deus. Nós vamos ver aqui a misericórdia de Deus, porque apesar do povo de Deus não merecer as bênçãos que Deus estava derramando, apesar do povo de Deus estar rejeitando o seu Deus, apesar de Deus estar avisando e dizendo que traria juízo sobre a vida deles, ainda assim Deus não desistiria deles, porque o nosso Deus, Ele é rico em misericórdia. Tem alguém precisando de misericórdia nesse momento? Peça a Deus, porque Ele é rico em misericórdia. Então agora, a partir do versículo 1,
na primeira parte desses 12 versículos que eu vou mostrar hoje, a primeira parte que vai do versículo 1 ao 6, nós vamos ver o julgamento e a libertação. Deus vai fazer juízo, Ele vai julgar, mas Ele também vai trazer libertação, Ele também vai trazer salvação. Ele não vem fazer juízo para finalizar, para acabar com o seu povo, e sim para corrigir o seu povo, para dar mais uma oportunidade de remissão, de perdão, de misericórdia. E olha só, ele começa avisando. A gente tem visto desde o capítulo 28 uma série de ações, uma série de ais de Deus. Esses ais direcionados primeiramente para a nação de Israel, e Deus vinha falando do capítulo 28 até o 32, com pecados específicos da nação de Israel, mas agora, no capítulo 33 ao 35, ele inverte e ele vai começar a falar das nações que não são Israel, mas das nações que Deus usaria como instrumento para trazer o juízo sobre Israel, mas Deus também julgaria essas nações. Então agora ele vai falar sobre uma dessas nações. Ele começa mostrando para a gente o destruidor. Esse destruidor que vai vir para cumprir a promessa que Deus fez a Israel, mas esse destruidor também será destruído. Versículo 1 ele diz: ai de ti, destruidor, que não foste destruído, que procedes perfidamente, e não fostes tratado com perfídia, acabando tu de destruir, serás destruído, acabando de tratar perfidamente, será tratado com perfídia. Bom, a primeira coisa que eu quero definir aqui é a palavra perfídia, pérfido. Tenho certeza que a maioria de vocês não compreende essa palavra, porque não é uma palavra que a gente usa no nosso vocabulário. A palavra pérfida significa infiel, ou seja, ai daquele que é infiel, que é desonesto, aquele que não cumpre com seus contratos, aquele que não cumpre com a sua palavra. Esse é um pérfido. Uma pessoa pérfida é alguém que não é confiável. E ele está dizendo então para a gente que o destruidor, ele não é confiável, ele não é fiel, ele faz falsas promessas. Aqui é interessante porque nessa passagem, como uma passagem profética, uma literatura profética, ela tem um cunho imediato, e aqui esse destruidor é uma referência à nação da Assíria. Nós vamos entender isso daqui a pouco, mas aqui também nós podemos entender no sentido escatológico que ele está falando também do anticristo. E também a gente conhece na Bíblia que Satanás, o anticristo, eles são o destruidor, o inimigo das nossas almas. Então a gente pode compreender isso aqui também. Ele não é fiel, ele é pérfido, ele promete, mas ele não cumpre. Ele fala, mas ele volta atrás na sua palavra. E era isso que estava acontecendo naquele momento. A nação da Síria era uma nação assim. O rei assírio era um rei assim. Um dia, quando a Síria vinha destruindo várias nações e se aproximou de Israel, ela tomou o reino do norte. Ela expulsou aquela região da Samaria. Nós já vimos a respeito disso no livro de Isaías mais atrás. E ela acabou com o reino do norte. Já não existia mais Israel do norte, mas ainda existia Israel do sul, a tribo de Judá, a região de Jerusalém, o pedaço menor ainda existia. E naquele tempo, quando a Assíria se tornou uma ameaça, quando eles viram que a Assíria tinha dominado Israel do norte, destruído Israel do norte e levado as pessoas cativas, eles, num ato de esperteza, em vez de confiar a Deus, porque Isaías veio anunciar, olha, não confiem neles, confiem em Deus e Deus vai livrar vocês, mas eles não deram ouvido a Isaías, não confiaram em Deus. O que eles decidiram fazer? Olha, vamos fazer um negócio com a Síria, vamos pagar uma propina, vamos pagar um tributo, vamos fazer uma aliança com eles, que assim eles deixam a gente em paz. E assim foi feito. Eu queria que você fosse comigo lá no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 18. Vai lá no livro de 2 Reis, capítulo 18, lá no Velho Testamento, antes de Isaías.
você tem o livro de Reis, tem 2 livros, tem o primeiro e tem o segundo, você vai no segundo, capítulo 18. A Síria, nesse momento, tinha um rei que chamava Senaqueribe. Ele era o rei que estava. E quando eles estavam próximos de Judá, Judá foi avisado por Isaías para não fazer aliança com eles, mas sim com Deus, se arrepender de seus pecados, se voltar para Deus, que Deus livraria eles das mãos da Síria, mas o rei não deu ouvido, Ezequias não deu ouvido, e resolveu fazer aliança com o mundo, com a Síria, com as pessoas que não são confiáveis, com os enganadores, com os pérfidos. E aqui a gente tem relatado isso na Bíblia, essa história está na Bíblia. 2 Reis, capítulo 18, versículo 13 ao 16, olha só. Lá diz assim: no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, a Laquis, dizendo: rei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro de que ele, rei de Judá, as cobrira e o deu ao rei da Síria. Então a gente vê aqui quando esse negócio foi feito. Eles deram tudo que eles tinham. Eles tiveram até que arrancar o ouro que tinham colocado para ornamentar a porta do templo. Eles tiveram que tirar, né, os ornamentos para pagar a propina. Bom, isso aconteceu, na verdade, durante um período de quase 10 anos. Por 10 anos, a nação de Judá pagou propina, pagou tributo à nação da Síria. Falou: não, eles são nossos aliados, eles são agora nossos amigos, nós estamos em paz, nós estamos tranquilos. E no capítulo 32, a gente vê Deus avisando, continuando avisando, que a aliança que eles tinham feito, que agora eles estavam fazendo aliança com o Egito, que essas alianças que eles estavam fazendo com o mundo não ia resultar em nada. Que Deus, ele ia dar prova para eles de que quando ele quisesse, ele em apenas um único dia destruiria todos os inimigos de Israel. Eles tinham que confiar em Deus. E eles não confiaram em Deus. Eles continuaram confiando. Então Deus ia tratar com Israel. Porque o que você planta, você colhe. Eles estavam plantando infidelidade, eles estavam plantando o pecado e eles colheriam as consequências dos seus pecados, as consequências da sua infidelidade. Quem age de maneira pérfida vai receber perfídia. A nação de Assíria não é uma nação de gente crente em Deus também. E é por isso que ele está dizendo: olha, Assíria, eu vou usar você, você vai vir fazer o trabalho que eu falei que você vai fazer, você vai destruir o meu povo, que você é um instrumento meu, mas assim que você destruir o meu povo, eu vou destruir você também. Eu vou julgar você também. Que você também é em mim. Eu não sou injusto, Deus não é injusto. Ele está mostrando aqui. Ele estava dando uma oportunidade de arrependimento. Ele estava dando uma oportunidade para que as pessoas alcançassem a sua misericórdia. Que Deus não quer trazer a sua ira. Deus quer derramar a sua misericórdia. A palavra de Deus não diz assim: e a ira de Deus se renova a cada manhã. Não, a palavra de Deus diz, né, e as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. A palavra de Deus não diz assim, né, e Deus, né, faz chover a sua ira, né, sobre os ímpios e sobre os justos. Não, a palavra de Deus diz, Deus faz chover a sua misericórdia sobre os ímpios e sobre os justos. Deus não tem prazer em derramar a ira, mas Ele é reto, Ele é justo. E quando você não quer receber o que você não merece, então na justiça você tem que receber o que você merece. O salário do pecado é a morte.
Tem alguém aqui que ainda acha que Deus tem dívida com ele? Você acha que Deus tem uma dívida com você? Se você tem, faz agora. Ora, fala para ele, Senhor, dá o que eu mereço. Alguém tem coragem de fazer essa oração aqui agora? Falar, Senhor, por favor, me dê o que eu mereço. Alguém quer pedir isso aqui agora? Se você pedisse isso e Deus respondesse nesse minuto, que nós vamos ter que tirar você aqui numa maca deitado e te levar para o cemitério. Porque o que nós merecemos é a morte. Por isso Deus quer dar o que a gente não merece. Isso é misericórdia. E Ele quer ir além da misericórdia. Ele quer derramar a sua graça. Quer não só não dar o que a gente merece, mas também dar o que a gente não merece. E era o que estava acontecendo. Então aqui, essa passagem vai mostrando estas coisas para a gente, a respeito, para que a gente aprenda a respeito da vida. Lá em Reis, no capítulo 19, se você quiser ir para lá, daqui a pouco eu vou chegar lá, no capítulo 19 de 2 Reis, nós vamos ver como é que, naquele momento, né, Deus vai agir. Nós vamos chegar lá. Né? Aqui a gente vai vendo, né, que Deus está preparando a gente para o futuro. Por quê? Porque estava acontecendo naquele momento com a nação de Israel, mas Deus não ia desistir daquela nação. Deus tem no seu plano eterno, Ele tem um momento dentro do seu plano eterno, que a gente chama de milênio, né, de tribulação, em que Ele vai lidar novamente com a nação de Israel, e Ele vai cumprir as promessas que Ele fez à nação de Israel. Então aqui também, como eu disse, há um cunho escatológico. Porque um dia a nação de Israel vai voltar a fazer o que ela fez nos dias de Isaías. Novamente a nação de Israel vai ser enganada. Quando vai ser isso? No período de 7 anos de tribulação. Lá em Daniel, no capítulo 9, no versículo 27, a palavra de Deus diz assim: Daniel, ele vê isso, o futuro. Ele vê quando Israel, depois de Jesus ter vindo, depois de Jesus ter arrebatado a sua igreja, né, Israel ficou. Israel não confiou em Deus, ela ficou no período da tribulação. Deus vai levantar uma pessoa para trazer juízo. Vai haver uma permissão de Deus para o destruidor se levantar. E vai se levantar quem a gente conhece na Bíblia pelo anticristo. Só que o anticristo não vai parecer ser um anticristo para quem não conhece Deus, para quem não anda com Deus. Ele vai parecer ser uma pessoa boa, uma pessoa que vem para salvar, para resolver os problemas da humanidade, para solucionar as diferenças sociais. Ele vai parecer ser uma pessoa querida, uma pessoa amada por todos, uma pessoa que quer o bem de todos. E as pessoas serão enganadas, inclusive a nação de Israel. Mas, se os israelitas tivessem dado ouvido a Deus, prestado atenção na palavra dele, eles iam ter percebido que eles mais uma vez seriam enganados. E aqui Daniel conta desse dia, quando os israelitas serão enganados uma segunda vez. Olha só, em Daniel 9:27 ele diz assim: ele, está falando do anticristo, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Olha só, o inimigo vai agir, mas Deus já derrotou ele. Tá vendo? Ele não fala aqui para Isaías também: olha, o inimigo vai vir fazer o que ele tem que fazer, mas assim que ele acabar de fazer o que ele tem que fazer, eu acabo com ele. A gente não precisa ter medo de Satanás, a gente não precisa ter medo do anticristo, porque o anticristo já foi derrotado. Porque Deus falou: olha, ele vai vir fazer o que ele veio fazer, mas assim que ele acabar de fazer o que ele veio fazer, eu acabo com ele. E a gente tem esse aspecto no livro de Isaías, para trazer e encorajar a gente a saber que Deus não está mentindo. Ele vai fazer isso com a nação da Assíria naqueles anos, naquele momento, para que a gente veja que Deus não volta atrás na sua palavra. Se Ele diz que vai destruir, Ele destrói mesmo. E se Ele diz que então um dia vai destruir Satanás, Ele vai destruir Satanás. Nós não precisamos ter medo e nem desconfiar da fidelidade da promessa de Deus. É um paralelo, para que a igreja hoje aprendesse com aquilo que Deus falou um dia com o seu povo. Então, a gente vê essas coisas. E olha só, quando a gente volta no versículo 2 da passagem que eu li em Isaías 33, Isaías, sabendo destas coisas, ele ora, ele pede misericórdia.
Lá em Isaías 33, versículo 2, ele diz: Senhor, eu já li isso com vocês, Senhor, tem misericórdia de nós. O profeta estava trazendo essa mensagem para a sua nação. A nação não estava orando, nem querendo Deus. Mas o profeta, quando viu que a sua nação ia passar por isso, e agora estava realmente chegando o momento que já não tinha mais volta, ele apela. Ele diz: Senhor, tem misericórdia. Em ti temos esperado. Sê tu o nosso braço, manhã após manhã, e a nossa salvação no tempo da angústia. Olha só que oração linda. Lá no Novo Testamento, a palavra de Deus diz que a gente muitas vezes não recebe porque a gente ora mal. A palavra de Deus diz: se a gente pedir, a gente recebe. A gente só não recebe quando a gente pede mal. Olha como a gente deve aprender a orar. Você vê o que o profeta pediu aqui? Ele não falou assim: Senhor, derruba os exércitos inimigos. Não falou isso. Ele falou assim: Senhor, faça o meu povo ter mais casas e mais dinheiro para poder ter um exército maior para derrotar os inimigos. Ele não pediu isso. Ele não pediu por coisas materiais. Ele não pediu por bênçãos temporárias. O que ele pediu aqui? Primeiro, pela misericórdia de Deus. Quando você ora, querido, se você quiser ter uma resposta de oração rápida na sua vida, peça coisas importantes, peça com sabedoria. Peça o que Deus quer te dar. Deus quer derramar a sua misericórdia. Peça misericórdia. Meu querido, acorde de manhã cedo, a primeira coisa que você deve pedir antes de começar o seu dia é dizer assim: Senhor, tem misericórdia de mim hoje. Misericórdia é você não receber o que você merece. E pode ser que você tenha plantado sementes no dia anterior que não vão trazer bons frutos no dia seguinte. E pela misericórdia, Deus pode te ajudar nessa situação. Veja outra coisa que ele pede aqui nessa oração. Ele pede pelo braço de Deus. Isso aqui é uma representação da força, do poder de Deus. Olha só, ele não está falando assim: Senhor, me dá mais saúde. Vê como que a nossa oração ela é cêntrica. Ela é centrada no homem, em vez de estar centrada em Deus. Ele não está falando assim: olha, Senhor, me faz um homem mais forte. Ele está dizendo assim: Senhor, se faz mais forte na minha vida. Muitas vezes não recebe quem está pedindo mal. Não é a minha força, mas é a tua força, Senhor. É o teu braço. Quando que ele precisa disso? Na sequência ele diz: manhã após manhã. Olha, é todo dia. Senhor, eu preciso de ti todos os dias da minha vida. Senhor, eu preciso da tua presença, do teu poder, da paz, da alegria que o Senhor tem para mim, do seu amor, da tua misericórdia, da tua graça, todos os dias da minha vida. Perseverança. Aliás, uma das características de um verdadeiro crente é que ele persevera no Senhor. E não desiste de esperar no Senhor, de andar com o Senhor. É manhã após manhã. Olha só, a terceira coisa que ele pede aqui é pela salvação. É uma súplica pela salvação. Me salva, Senhor. É a nossa salvação no tempo da angústia. Peça o livramento de Deus. Peça para que Deus te salve das suas situações corriqueiras do dia a dia. Peça para que Deus te salve do pecado também. Mas Ele não tem salvação só dos nossos pecados. Deus ele faz uma obra completa. Ele pode te salvar das consequências dos seus pecados já vividos. Peça para Deus. Peça com sabedoria. Vê comigo 2 Reis capítulo 19. Você vai ver o que a oração de Isaías fez. Capítulo 19 de 2 Reis, eu pedi que você ficar lá, porque eu vou ler agora o capítulo inteirinho com os irmãos, para mostrar para você que a oração de Isaías foi respondida. E eu quero mostrar para você como que Deus respondeu a oração.
Porque às vezes Deus responde às nossas orações de uma maneira diferente daquela que a gente espera, de uma maneira surpreendente. Olha só, ele está dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, dá da força do teu braço. Dá de que o Senhor esteja conosco todos os dias da nossa vida. Dá de que o Senhor nos salve. E Deus vai responder cada um desses pedidos aqui. E olha só como é que ele fez isso. Ele fez isso mudando o coração do rei da nação de Israel. Até então Ezequias vinha rejeitando a Deus. Até então Ezequias vinha negando as palavras de Deus. Chegou um ponto em que o rei Ezequias e os seus ministros, a liderança, chegou ao ponto de um dia dizer: olha, Isaías, nós queremos continuar ouvindo a palavra de Deus, a gente quer que o Senhor continue pregando no culto, mas faz o seguinte, Isaías, não prega mais o que Deus diz, não. Prega aquilo que a gente quer ouvir, aquilo que a gente gosta de ouvir. Prega que eu vou ser vitorioso, prega que eu vou ter uma casa nova, prega que eu vou ter um emprego bom, que eu vou viajar para a América, né? Que a imigração não vai me pegar lá no México, né? É assim. É assim que o povo anda orando. Mas não foi isso. Não foi isso, olha só. Vamos começar a ler o capítulo 19 de Reis. Segue comigo com paciência, nós vamos aprender um pouquinho aqui. Ele não queria nada com Deus. Ezequias não queria nada com Deus. Não orou a Deus. Então Isaías orou pedindo a misericórdia. E olha só o que Deus faz, porque Deus honra as suas lideranças. A palavra de Deus não diz que toda liderança que há foi estabelecida por Deus, inclusive as terríveis, as mais pérfidas. Alguns irmãos aqui ficaram tristes uma vez quando eu falei isso aqui. Falaram: não é possível, pastor, como é que pode? Não, o Lula não é. Eu falei: não sei, está lá, Deus pôs. Qual é o propósito? Eu não sei. Está aqui. Ezequias era o Lula da época. Não ouvia Deus, não queria nada com Deus. Me perdoa se alguém gosta dele aqui, né? Estou preocupado com política. Eu quero te mostrar o que a palavra de Deus diz. E maldito o homem que confia no homem. Não existe nenhum homem na face da terra sem o caráter de Deus para governar um país. Todos são pérfidos. Todos prometem e não cumprem. Todos dão palavra e voltam atrás nas suas palavras. Todos são exatamente como esse destruidor. Todos são exatamente como Ezequias. Mas olha só como quando o povo de Deus ora, Deus pode mudar as coisas. Olha só, Isaías orou e as coisas vão mudar. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e os anciões dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías. Olha só, eles não queriam nada com o profeta Isaías. Mas quando, no capítulo 18 a gente não leu isso, mas quando a nação da Síria mandou uns enviados para lá e disse assim: olha, daqui uns dias nós vamos entrar, acabou aquela conversa que a gente tinha, vocês me dar um dinheirinho aqui, agora a gente não quer mais dinheirinho nenhum, a gente quer acabar com vocês, né? O que eu prometi eu não vou cumprir, eu vou voltar atrás, eu vou destruir o seu país. Aí quando Ezequias viu que o que Deus estava falando era verdade, a coisa era séria, olha só como é que ele se humilha. E até a roupa, ele deixou a sua veste de rei, vestiu a roupa de saco, né? De pano de saco. Né? Naquele tempo isso era um sinal de humilhação. Né? Humilhação. Eles vieram e zombaram de Deus, eles zombaram de Deus de Israel. Olha, interessante, eles não estavam nem aí, porque eles estavam zombando de Deus até então, mas quando veio um país estrangeiro e zombou de Deus, eles ficaram chateados. Ai, como pode? Né? Esse aqui estava muito preocupado com Deus, não, nem com a honra de Deus aqui não se engane. É que ele viu que a coisa ia ficar ruim para ele agora, no seu país. Então, olha só, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de disciplina e de opróbrio, porque os filhos
são chegados à hora de nascer, e não há força para dá-los à luz. Porventura, o Senhor, teu Deus, terá ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar ao Deus vivo, e repreenderá as palavras que ouviu? Ergue, pois, orações pelos que ainda subsistem. Olha só, né? Veio o homem, falou mal de Deus, e ele, olha só, que como a vida de Ezequias com Deus não tinha nenhuma intimidade, porque ele nem fala assim, olha, vai lá, Isaías, e ora para o meu Deus. Ele fala para Isaías, vai lá e ora para o teu Deus. Ele não tinha relacionamento nenhum com Deus aqui. Olha, afrontar o teu Deus. Você acha que ele estava preocupado com Deus aqui? De jeito nenhum. De jeito nenhum. É assim, quando o político faz promessa de campanha, quando promete que vai ajudar os crentes, ou quando vai ajudar os outros que não são crentes, é tudo mentira, porque ele não está preocupado com os crentes, com os não crentes, eles estão preocupados com a posição que o dinheiro que eles vão ganhar. São pérfidos. Não caia nessas conversas fiadas. Os conservadores aí estão vendo o que o governador da Flórida está fazendo e ficam lá, não, é isso aí, nós temos que acabar com a habitação ilegal, não sei o que, isso que lá, maravilhoso. Ele só está fazendo isso para fazer campanha porque ele quer ganhar a eleição. Ele está buscando voto dessas pessoas que são contrárias à imigração. Você acha que ele está preocupado com o imigrante ou não imigrante? São todos pérfidos. Não tema o homem, tema Deus, querido. Tema Deus. Esse é o tema do livro de Isaías. Temer a Deus. Olha só. Ele continua. Versículo 5. Foram com os servos do rei Ezequias a ter com Isaías. Isaías lhes disse: dizei isto ao vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouvistes, com os quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. É Deus falando, mas Isaías está sendo a boca de Deus aqui. É Deus que está falando. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Dizendo aqui Deus, olha, fique tranquilo, vou botar uma confusão lá no meio deles, e eles vão morrer. E o rei, quando chegar na sua cidade, achando que ele voltou e conseguiu escapar de mim, do lado tem uma espada esperando ele, e ele vai morrer. Deus está prometendo isso aqui, está dizendo, fica tranquilo. Voltou, pois, Resbaque, e encontrou o rei da Síria pelejando contra Líbia, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laquis. O rei ouviu que a respeito de Tiraca, rei do Etiópia, se dizia: ele saiu para guerrear contra ti. Assim, tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: olha só, o cara era corajoso. Você mandou um recado para mim, agora vou mandar outro recado para você. Não aceitou, né? Achou uma afronta. Versículo 10. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confies, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Olha só o que ele está dizendo. Não acredita nessas coisas aí não acredita em Deus não, porque olha, fique tranquilo, você está achando que Deus vai te livrar? Eu já derrubei todo mundo no caminho, ninguém me parou, ele não me para. Olha só, aqui, versículo 11. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como destruíram totalmente? Crês tu que te livrarás? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram? Gozã, Arã, Ezefé e os filhos de Éden que estavam em Telessar? Onde está o rei Ramate, o rei Arpade e o rei da cidade de Sefarvim, de Rena e de Iva? Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-se perante o Senhor e orou perante o Senhor. Olha só como é que Deus responde à oração de Isaías. Quebrou o coração dele. E esse homem que não buscava Deus, que buscava aliança com o mundo,
Esse homem que não orava mais a Deus, e sim fazia tratado com as pessoas do mundo. Esse homem que não se voltava mais a Deus, que já não ia mais à casa de Deus, que não tinha intimidade com Deus, olha o que acontece. Ele se rende. Ele se dobra. Ele não pode mais resistir ao poder do seu Deus. E ele vai à casa do Senhor, se dobrar, se humilhar diante do Senhor e orar. Olha lá. Ele vai orar. Versículo 15. E orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina ao Senhor o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê, e todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras. E verdade é, Senhor, que os reis da Síria, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram senão obras de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, olha como mudou o vocabulário dele. Antes ele falava para Isaías, o teu Deus, mas agora, começou a mudar alguma coisa na vida desse homem. Agora ele já não é mais só o Deus de Isaías, agora aquele Deus também é dele, nosso Deus. Livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Olha só. Ora, querido. Se a mulher não anda com Deus, ore pela vida dela. Deus pode mudar o coração dela. Se o marido não tem andado com Deus, ore porque Deus pode mudar o coração dele. Se o presidente está fazendo coisas erradas, ore por ele. Deus pode mudar o coração do seu presidente. Versículo 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém maneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontastes e de quem blasfemastes? E contra quem alcançastes a voz e arrogantemente erguestes os olhos? Contra o Santo de Israel. Por meio dos teus mensageiros afrontaste o Senhor e dissestes: com a multidão dos meus carros subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano. Deitarei abaixo os teus altos cedros e seus cipés escolhidos. Chegarei às suas pousadas extremas e ao seu denso e fértil pomar. Eu mesmo cavei e bebi as águas de estrangeiros, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Acaso não ouviste que já há muito dispus eu estas coisas? Já desde os dias remotos o tinha planejado? Agora, porém, as faço executar, e eu quis que tu reduzisses a montões de ruínas as cidades fortificadas. Por isso, os seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo, e a erva verde, e o capim dos telhados, e o cereal queimado antes de amadurecer. Olha só, aqui Deus está falando, você acha que você é forte porque você é forte? Ou se você não fosse um instrumento escolhido meu para fazer, que olha, vocês derrotaram aqueles países, derrotaram aquelas nações, porque eu enfraqueci aquelas nações para que você derrotasse aquelas nações. Você é apenas um instrumento na minha mão, quem é você para vir contra mim? É isso que Deus está falando aqui. Continua o versículo 27. Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair, o teu entrar e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho de onde viestes,
Isto te será por sinal este ano, se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano que dai proceder, no terceiro ano, porém, semeai, e colhei, e plantai vinhas, e comei os seus frutos. É interessante que agora aqui há uma pequena mudança, porque Deus estava falando com a nação de Assíria, só que agora Ele está falando com a nação de Israel também. Porque a nação de Israel está clamando, o rei está clamando, mas Deus está falando assim: olha, você plantou, agora você vai colher. Você plantou em pecado, você vai colher a responsabilidade do pecado. E eu vim avisando para vocês se arrependerem, vocês não se arrependeram. Vocês esperaram chegar às últimas consequências, então agora terão consequências. Então agora Ele está anunciando aqui também o que vai acontecer. Olha, eu vou destruir o inimigo, mas vocês vão embora dessa terra de Jerusalém que eu dei para vocês com anzóis no nariz. Não vai ser a Síria que vai levar você, porque eu vou destruir a Síria. Mas mais tarde vai chegar um outro país, que a gente vai conhecer mais tarde, a Babilônia, que iria e destruiria Jerusalém. 100 anos mais tarde desse tempo aqui. 100 anos depois, a Babilônia entraria e acabaria com Israel. Destruiria o templo. E as pessoas saíam escravas, e as pessoas que ficaram vivas, elas não saíram andando, né, presas ou em jaula, não, eles colocavam um anzol, igual de um peixe, aquele anzol grande assim, pregado nos narizes, e amarravam esses anzóis a correntes, e os pés a correntes, e as pessoas vinham uma puxando as outras. Então se um caísse, ele ficava lá com o anzol no nariz, o outro tinha que levantar ele, senão você tinha que puxar ele pelo nariz, e era assim que eles iam, por causa do seu pecado. Eu vou livrar vocês, não vou acabar por completo, mas pecado tem consequência, porque o que a gente planta, por isso a gente deve clamar pela misericórdia de Deus todos os dias. É terrível, o futuro é terrível. Olha só, ele continua dizendo, onde é que eu parei? Versículo 31, não é isso? Não, 30. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto por cima. Falando do remanescente de Israel. 31. Porque de Jerusalém sairá o restante e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor fará isso. Olha o versículo 32. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. Agora mudou de novo. Ele falou da Síria, depois ele falou de Israel, agora ele vai voltar a falar da Síria de novo. Não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Olha que interessante, Deus está falando, vocês estão dizendo que vocês vão vir, vou dizer uma coisa, vocês não vão nem chegar perto, vocês não vão lançar uma flecha lá dentro de Jerusalém. Antes de vocês pensarem de lançar uma flecha, eu vou acabar com vocês, por causa da arrogância de vocês. Não vai, olha o versículo 33. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Você vê que eles pediram pela misericórdia naquele momento e Deus derramou a misericórdia. Mas Deus não deixou de segurar essa nação como responsável pelos seus atos, a nação de Judá. E olha só, por que Deus promete livrar Israel no futuro, de guardar o remanescente fiel? Por quê? Porque eles eram homens bons, porque eles eram homens queridos, porque eles eram homens de Deus? Não. Às vezes a gente pensa que Deus vai fazer porque a gente fez alguma coisa que agradou a Deus. Querido, eu quero dizer uma coisa para você, querido. Sim, você pode até fazer coisas que agradem a Deus, mas você não recebe a bênção de Deus porque você agrada a Deus. O Salmo 37 diz: agrada o teu Senhor e Ele fará até os desejos do teu coração. Ou seja, lógico que agradar a Deus vai fazer com que Deus considere os nossos desejos, nos ajude nos nossos desejos. Mas Deus dá pela sua graça e pela sua misericórdia. Olha o versículo 34. Esse versículo aqui, né, é um versículo que faz, né, todo aquele que acredita que com as suas obras pode comprar alguma coisa de Deus, odeie quem ensine a respeito disso na palavra de Deus. Mas olha, né, isso não é uma questão de teólogo, de teologia, é uma questão de Deus estar falando o que Ele fala. Quem acredita na Bíblia tem que acreditar em toda ela, porque toda a Escritura foi inspirada por Deus.
toda ela é boa para a nossa correção, para a nossa exortação, e olha só, o versículo 34 faz parte. E ele diz assim, olha, por que eu vou livrar Israel? Porque Israel é uma nação boazinha? Porque agora vocês agora são humildes, se humilharam e oraram, então vocês vão receber? Não, olha só, porque eu defenderei esta cidade para livrar por amor de mim. Não foi por causa de Israel, foi por causa dele mesmo. Deus não prometeu que ele tinha algo para fazer com Israel? Ele vai fazer. Se Deus não tivesse prometido, essa nação não existiria mais. Essas nações antigas, alguém que conhece um edomita? Alguém conhece um edomita? Não. Por quê? Porque já não existe mais nenhum edomita. Alguém conhece aqui um amalequita? Um fenício? Não. Esse povo já não existe mais sobre a face da terra. Mas se eu perguntar aqui, alguém conhece um judeu? Todo mundo vai levantar a mão. Todo mundo aqui vai levantar a mão. Porque Deus preserva esse povo por amor do seu próprio nome. E olha só, e por causa da sua promessa. E aí ele continua dizendo, e por amor do meu servo Davi. Ele não está fazendo porque aquela nação, porque o rei Ezequias agora se tornou um bom homem, porque agora Ezequias se rendeu e orou, se botou de joelho. Eu estou fazendo porque eu me amo. Deus está dizendo, eu me amo, porque eu me amo, eu cumpro o que eu prometo. Eu sou fiel, eu não volto atrás do que eu prometi. Por isso eu não desisto de Davi, eu prometi a Davi, eu amo Davi. Eu amo meu filho Davi, eu prometi a esse meu filho Davi que eu daria a ele um reino eterno. Eu fiz essa promessa para ele. E aqui, queridos, você não pense que é o rei Davi homem. Isso aqui é uma expressão referente ao seu descendente, porque Deus ama Jesus Cristo, o seu filho. Davi é como uma representação de Jesus. A descendência eterna do rei Davi. É por ele, é para ele. Todas as coisas. Todas. Todas significam todas. Quem acha que ainda pode fazer alguma coisa para agradar a Deus, odeia quando se fala disso. Odeia quando fala, mas é a palavra que está dizendo. Olha só, ele não disse, olha, foi por amor do meu povo eu fiz isso. Não foi. 35, então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos os que eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroch, seu Deus, Andrameleque e Cerezer, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararat, e de Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Lembra que Deus tinha prometido? Que eles não chegariam nem perto de Israel, que eles não lançariam uma flecha, que eles voltariam pelo mesmo caminho que eles vieram. Enquanto o rei chegasse lá na cidade, ele tinha uma espada esperando por ele. E olha só que interessante, a espada ainda estava na mão do filho dele. Mexe com Deus. Você quer desafiar Deus? Volte comigo em Isaías 33. A gente vai ver aqui agora que o juízo de Deus ele entra em ação como resposta à oração. Aqui em Isaías a gente vai ver o que a gente viu escrito aqui. Aí em Reis 19, 2 Reis 19, a gente vê o que de fato aconteceu, mas aqui em Isaías ele vai dizer, ele está dizendo o que iria acontecer. Olha só, versículo 3 e 4. Vê se Deus não cumpre o que ele promete. Ele diz assim: ao ruído do tumulto
fogem os povos. Quando tu te ergues, as nações são dispersas. Então, ajuntar-se-á o vosso despojo, como se ajuntam as lagartas, como os gafanhotos saltam, assim os homens saltarão sobre ele. Lembra o que a gente acabou de ler no capítulo 19? Foi exatamente o que aconteceu. Virou um alvoroço, virou um tumulto. Quando o povo acordou e tinha cadáveres, 185 mil homens mortos. Ao redor daquelas pessoas, eles entraram em pânico, eles voltaram pulando sobre os cadáveres, correndo para sua casa. Eles foram dispersados. Tudo acabou ali. Né? Olha só, quando Deus se levanta, quando Ele ergue, quando Ele entra em ação, né, visível, é assim, querido, quando Deus ele se ira e Ele traz juízo sobre a terra, a dispersão dos perversos. Os perversos se dispersam. Você viu isso, você não viveu no tempo de Isaías, mas você que passou pelo ano de 2020, viu isso acontecendo no mundo, quando Deus derramou a sua ira e o seu juízo através daquela pandemia no Covid. Você viu o que aconteceu com muita gente dentro das igrejas. Os perversos fugiram. Os lobos em pele de cordeiro foram embora. A peneira passou, muita gente nunca mais voltou na igreja, porque assim, o pérfido, o infiel, aquele que não anda com Deus, aquele que volta atrás na sua palavra, na sua aliança, ele não é de Deus, ele é assim, ele não persevera, ele não fica. Foi o que Jesus ensinou a respeito, né, dos líderes em muitas igrejas. Muitos homens desistiram do ministério, muitas igrejas fecharam. Por quê? Porque eram lobos em pele de cordeiro, porque muitas igrejas também permaneceram, às vezes com 1, 2 ou 3 irmãos dentro daquela igreja. Jesus ele fala disso lá em João 10, ele fala, no capítulo 10, versículo 12 e 3, mas o mercenário que não é pastor e de quem não são as ovelhas, ver vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. O lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. É assim. Aqui ele está falando em relação à liderança da igreja, querido, mas a gente não vê isso só na liderança da igreja, porque tem muita gente que vem na igreja, mas só está vindo na igreja porque quer um benefício de Deus. Ele é mercenário, ele está tentando fazer uma troca. Olha, Deus, eu vou te agradar, então para mim te agradar, eu vou na igreja, eu canto louvor, eu até colaboro financeiramente, às vezes até bem, às vezes ele até dá muito dinheiro, mas olha, Senhor, mas tem aquilo que eu estou precisando, tem aquilo que eu estou querendo receber, olha, tem aquela situação lá na minha casa que o Senhor precisa resolver, então nós vamos fazer uma troca. Olha, eu não tenho feito até aqui, então agora eu vou fazer para o Senhor agir. É o mercenário. Ele está tentando comprar Deus. Deus, porque é misericordioso, derrama a misericórdia sobre o justo e sobre o ímpio. Muitas vezes alcança o que está buscando, porque as misericórdias não alcançam somente os justos, mas também os ímpios. Mas quando o juízo chega, os que não são dispersam. Você viu? Era o que estava acontecendo aqui. A dispersão. É o que ele está dizendo aqui no versículo 3 e 4. Vai haver, quando Deus se levanta, eles se dispersam. Quando Deus se levanta, e aqueles que não confiam em Deus, eles acabam perdendo tudo o que eles receberam das mãos de Deus. É isso que acontece. Tudo o que eles tinham recebido, todo o esforço que eles fizeram para agradar a Deus e ganhar algumas misericórdias, para alcançar alguns benefícios, eles perdem tudo. Porque quem não confia em Deus vai perder tudo. Quem não morrer para Deus vai morrer. Jesus ele falou isso. Você quer viver? Morra para si mesmo. Porque quem não morre para si, não pode viver para Deus. É entrega total. Não tem como fugir. Eu hoje vou parar aqui na minha mensagem. Tem mais para me falar aqui, tem mais para a gente conhecer, mas o nosso horário já está avançado. Eu vou parar aqui hoje na minha mensagem, que eu acho que já ficou bem claro aqui para a gente. Que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, um Deus que nos dá oportunidades. Um Deus que se levanta para fazer juízo quando o povo já não ouve mais.
Talvez alguns aqui estão a ponto de viver por um momento de juízo sobre as suas vidas. E hoje você decidiu vir ouvir a palavra de Deus aqui. Eu não sou o profeta Isaías, mas eu acredito que a palavra de Deus é profética. Eu não tenho uma profecia para você, mas a palavra de Deus é profética para você. E como essa nação ainda estava recebendo misericórdia, Deus ainda estava dando tempo para que eles se arrependessem dos seus pecados, eu quero dizer que Deus aqui está dando oportunidade para que você se arrependa dos seus pecados, para que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Porque se assim nós fizermos, nós alcançaremos a misericórdia e a graça de Deus. Porque Deus é rico em misericórdia. Deus não quer derramar da ira dele sobre as nossas vidas. Deus quer derramar da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia sobre as nossas vidas. Mas para que isso aconteça, nós precisamos reconhecer quem nós somos e quem Ele é. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores. E como pecadores, nós somos inimigos de Deus. Então hoje nós devemos pedir perdão pelos nossos pecados. E dizer, Senhor, me perdoa por ter sido o seu inimigo por tantos anos. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus e dizer, Senhor, passa a governar a minha vida. Seja o Senhor da minha vida a partir de hoje. Até aqui quem reinou fui eu. Até aqui quem decidiu tudo o que eu queria fazer fui eu. Até aqui eu governei a minha vida como eu pensei e como eu quis. Senhor, hoje eu me arrependo. Hoje eu quero que o Senhor governe a minha vida. Hoje eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos para que o Senhor me dê a direção. Para que a sua vontade seja feita na minha vida e não a minha. Hoje eu me rendo. Se você hoje ouvir estas palavras e buscar a Deus desta maneira, eu tenho certeza que você vai alcançar não só a misericórdia, mas também a salvação. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós oramos e pedimos que o Senhor venha, Senhor, falar através da Tua palavra neste lugar. Nós possamos aprender com exemplo, Senhor, do povo de Israel vivido há mais de 2.000 anos atrás. Quase 3.000 anos atrás, este povo, Senhor, Pai querido, te rejeitou. Mesmo depois de todas as bênçãos e misericórdias recebidas. E nós sabemos das consequências. Por isso hoje, Senhor, Pai querido, nós clamamos pela Tua misericórdia, para que o nosso coração não te rejeite. Para que se hoje o Espírito de Deus falou aos nossos corações através dessa palavra, nos mostrou, Senhor, os nossos pecados, nós venhamos nos arrepender para nos rendermos a Ti. Senhor, muda as nossas vidas e ajude-nos, Senhor, a andarmos conforme a Tua vontade. Seja a minha vida para Ti, em louvor e honra e glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Neste momento nós vamos celebrar